Palavra. Hoje eu estou encerrando essa série que nós começamos no primeiro domingo de setembro. Eu falei no primeiro domingo de setembro, nós começamos essa série que é No Barco com Jesus, lições que Jesus nos ensinou através de momentos dele no barco. Nós temos 4 episódios assim. O primeiro episódio no qual nós falamos, nós começamos de trás para frente. Nós falamos na ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos discípulos. Se você estava aqui naquela ceia pela manhã, você ouviu uma palavra muito poderosa: peixe, pão e brasa. No segundo domingo, nós falamos sobre a outra pesca, a pesca maravilhosa. Nós falamos sobre aquele momento que Jesus manda os discípulos para as águas profundas, lançam as redes. Nós aprendemos lições poderosas. Domingo passado nós aprendemos sobre Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas. E hoje eu quero falar com você sobre Marcos, capítulo 4, versos 35 a seguir, uma lição muito poderosa sobre acalmar as tempestades. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Hoje nós vamos finalizar essa série. Domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor, culto às 8h30 da manhã e às 19 horas. E aí no segundo domingo de outubro, eu começo uma nova série. O título da nova série serão 4 mensagens. Nós vamos falar sobre metanoia. Diga comigo, metanoia. Você sabe o que é metanoia? O que significa essa palavra? Mudança de mentalidade. Nós vamos falar justamente sobre mentalidade, saúde mental à luz da Bíblia, mudança de mentalidade, transformação de pensamentos. Então eu creio que vai ser uma série de mensagens libertadoras. Mas hoje vamos encerrar. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Jesus, obrigado. Obrigado por nos permitir a ter acesso a essa passagem, a esse episódio, a essa história que envolveu o Senhor. E eu peço que o Senhor faça com que os nossos corações e a nossa mente estejam abertos para Ti nesse momento, e que possamos extrair daqui lições preciosas, lições valiosas para o nosso dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém? Hoje eu quero falar sobre acalmando as nossas tempestades. O texto diz, mais um episódio: Jesus e seus discípulos entram no barco.
Agora Jesus está com eles. No último episódio, Jesus não estava. Jesus os despediu e ficou na montanha em oração, depois foi andando sobre as águas. Mas dessa vez, Jesus estava no barco. E o texto diz que veio uma tempestade, um forte vendaval, que as ondas, elas vinham sobre o barco e começou a encher de água o barco. Os discípulos ficaram apavorados. O vento forte, as ondas fortes, o barco completamente desgovernado, agitado. Eles ficaram apavorados. Ei, eu não estou falando de pedreiros que estavam no barco. Eu não estou falando de engenheiros que estavam no barco. Eu não estou falando de motoristas. Eu não estou falando de pessoas que têm uma vida na terra e de vez em quando entram num barco. Não, não. Eu estou falando de homens que eram treinados. Uma boa parte dos discípulos, não todos, mas uma parte dos discípulos tinham como profissão a pesca. Não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Eles viviam ali no mar da Galileia. Eles pescavam muito ali. Eles conheciam aquele lugar. Sabia que era comum. Mas por que eles ficaram tão apavorados? Esse dia eles ficaram apavorados. E enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava dormindo. O texto diz que Jesus estava na popa dormindo. Colocou um travesseiro e dormiu. E os discípulos desesperados foram até ele e disseram: mestre, você não percebe que nós vamos morrer? Você não percebe que estamos morrendo? Jesus então se levantou calmamente, repreendeu o vento, repreendeu o mar e depois repreendeu os discípulos. O texto diz que ele disse: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, o mar se acalmou e depois eles dizem para os discípulos: e vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Essa passagem ela é muito interessante, porque ela nos ensina muitas coisas. Jesus, ele está dormindo no meio de uma tempestade. Jesus, ele ordenou ao vento e ao mar e eles cessaram. E as palavras dos discípulos foram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Sabe, essa passagem é muito poderosa. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, uma das coisas que mais nos chama a atenção é o poder de Deus. Sabe, o poder de Deus de fazer descer fogo dos céus, o poder de Deus de fazer com que o mar vermelho se abrisse e o povo caminhasse em seco, que as muralhas de Jericó viessem ao chão, fazer os ventos e o mar se acalmar. É muito poderoso isso. Mas muitas vezes o nosso foco está nesse poder, mas na geração na qual nós vivemos, o nosso foco não deve estar em acalmar o vento, em acalmar as tempestades que vêm contra as nossas vidas, mas sim acalmar o nosso coração em meio às tempestades e dormir como se nada estivesse acontecendo. Ostentação nessa geração na qual nós vivemos não é carro de luxo, não são roupas de marca, joias, não. Ostentação nessa geração é conseguir estar em paz em meio às tempestades da vida. A grande chave para você viver uma vida de qualidade nos dias atuais não é não passar por problemas, mas é conseguir ter paz em meio aos problemas que vêm contra você como uma forte tempestade. Eu confesso a vocês que no passado, quando eu lia esse texto, eu achava o máximo Jesus acalmar a tempestade, Jesus repreender o vento, repreender o mar. Eu achava aquilo, eu ficava fascinado.
Mas hoje em dia, o que mais me chama a atenção é como ele consegue manter a paz em meio à iminência do caos. Eu acho que essa é a maior palavra desse texto. Manter a calma em meio ao caos. Não é poder para repreender a tempestade que está vindo contra a sua vida. Não é autoridade para fazer o vento e o mar aquietar-se e calar-se. Não. Mas é ter poder e autoridade para aquietar o nosso coração. Essa é uma das coisas que eu mais tenho buscado nos últimos dias. Nós somos tão desafiados. Tantos desafios, novos desafios, tantas situações que vêm contra as nossas vidas, e vêm muitas vezes como uma tempestade, e nós estamos, Deus repreende essa tempestade, Deus repreende esse problema, mas eu percebo que muitas vezes, Deus quer nos ensinar em meio à tempestade. Então, a oração, talvez não seja, Deus, acalma a tempestade. Então talvez a oração seja, Deus, acalme o meu coração. Acalma o meu coração. E a chave para você viver isso é você falar com Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6. Gente, essa é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. E para esse tempo, quando o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí eu pergunto: ei Paulo, para. Como eu não vou andar ansioso, Paulo? Como eu não vou andar ansioso? Porque nós vivemos numa sociedade cheia de ansiedade, ansiosa, e são tantos problemas. Então ele dá uma pausa e me diz: não ande ansioso por coisa alguma. Mas como não? É simples. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele está dizendo que a forma de eu e você evitarmos uma vida de ansiedade, de sermos tomados por crises de ansiedade, por sermos açoitados, assolados, até mesmo por um estado e um momento de pânico, a chave é: apresente a Deus tudo, seja detalhista na sua oração. É isso que ele está nos ensinando. Apresente a Deus em oração, com ações de graças, os seus pedidos a Deus. Essa é uma palavra para esse tempo. Quando acaba aquele tempo de oração, que você vomitou todo o lixo que estava dentro de você. Outro dia eu passei muito mal. Eu cheguei de viagem, eu achei um pouco de garapa num determinado lugar, na geladeira. E eu falei: eu vou tomar essa garapa. O que eu não sabia é que houve um pico de energia e ficou muito tempo sem energia e aquela garapa esquentou. E quando eu retorno de viagem, eu vou tomar a garapa. Eu passei muito mal. Eu deitei, era por volta das 11 da noite, com o estômago querendo vomitar. E minha esposa disse: então, olha, toma um medicamento aqui, acho que é Vonal, para você não vomitar. Eu disse para ela: eu não posso tomar esse remédio. Ela disse: mas por que não? Eu falei: porque eu preciso vomitar. Eu preciso pôr para fora aquilo que está me fazendo mal. Na vida é assim que a gente precisa lidar. A gente precisa vomitar aquilo que está nos fazendo mal. Não dá para tomar um remédio e segurar aquilo dentro. Você precisa botar para fora. E o vômito, ele é feito na oração. É quando eu me prostro diante de Deus, e eu coloco diante dele aquilo que me traz ansiedade, aquilo que me perturba, aquilo que me assola, aquilo que está me tirando a paz, aquilo que me preocupa.
Quando eu coloco isso em oração, eu estou colocando para fora. E sabe qual é o resultado? O versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você apresenta tudo em oração e súplica, você se esvazia daquilo que está te fazendo mal, daquilo que está te intoxicando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela excede todo o entendimento. O que quer dizer isso? Não tem explicação. Não tem. O mundo está desabando ao seu redor e você está em paz. Por quê? Porque não é uma paz sua. A paz do mundo depende de circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu estou em paz. Se as coisas estão indo mal, eu não tenho paz. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela não depende de circunstâncias externas. Mas você só alcança isso quando você leva em oração. O resultado é esse. Eu gosto muito do Salmo 3. O Salmo 3, ele começa assim, o versículo 1 e 2, o salmista diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. O salmista, ele começa dizendo: olha, são muitos aqueles que são contra mim. Mas o que me chama a atenção é que ele está passando por um momento difícil. Os seus inimigos o atacam. Problemas, eles nunca diminuem, eles só multiplicam. Mas observe, o salmo que começa com: Senhor, muitos são os meus adversários. Senhor, são muitos aqueles que dizem que o Senhor não vai me salvar, que o Senhor não vai me ajudar. O salmo que começa assim, sabe como é que ele termina? O versículo 5, ele de repente diz: então eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele não perdeu a noite de sono. Ele tem inimigos que o atacam, ele tem um mundo que vai contra ele, mas ele diz: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Como é que uma pessoa que tem 10 milhares de inimigos querendo tirar-lhe a vida consegue dormir? A explicação está no versículo 4. Entre o seu estado emocional, que o abala nos versículos 1 e 2, e a paz que ele sente para dormir no versículo 5, existe um versículo 4 que diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Entre o caos, entre o desespero, entre a fadiga, entre a opressão e a tranquilidade para dormir, existe um tempo de oração, um tempo de entrega, um tempo de busca. E eu e você precisamos entender isso. Porque Jesus conseguia dormir em meio à tempestade? Justamente porque ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele enfrentou essa tempestade de uma forma, e ele enfrentou uma outra tempestade de outra forma. Na outra tempestade, na qual ele anda sobre as águas, nessa tempestade que nós lemos hoje, ele acalma o mar, ele acalma os ventos. Mas na outra que nós estudamos domingo passado, ele não acalmou o mar, ele não acalmou o vento, ele acalmou os discípulos. Acalmem-se, não temas, sou eu. Diga comigo: não temas. Diga: não temas. Diga para a pessoa que está do seu lado: não temas. Mas diga com voz de profeta, diga assim: não temas. Você sabia que essa é uma das frases, é a que mais se repete na Bíblia? Não temas. Há 365 versículos que falam: não temas. Diga comigo: 365.
um para cada dia do ano. A cada manhã, quando você se levanta, a primeira coisa que Deus diz para você é: não temas. Não importa o que você está passando, não importa os desafios que estão vindo contra você, não importa o que você tem de enfrentar, a palavra do Senhor para mim e para você é: não temas. Mas o que me chama a atenção é que, diferente da outra, ele acalma a tempestade e não os discípulos. E aqui tem uma lição poderosa para mim e para você. É que o nosso problema é que nós pensamos que Deus age somente de uma forma. É que nós queremos colocar Deus numa caixinha e achar que Ele vai fazer da forma como nós imaginamos. E se alguma coisa foge do imaginado, nós não esperamos o desfecho do milagre e começamos a reclamar. Essa tempestade de Marcos 4, ela antecede a outra tempestade. Já que eles tinham tido a experiência de Jesus acalmar o vento e o mar, provavelmente quando eles estavam na outra tempestade e eles viram Jesus andar sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, porque ele não repreendia o vento, não repreendia o mar. Porque na cabeça deles toda vez que nós enfrentarmos uma tempestade, nós vamos ter que acalmar o vento e acalmar o mar. E daquela não aconteceu isso. Jesus acalmou, foi o coração deles, dizendo: não temas. Muitos de nós só acreditamos em milagres que nós explicamos. Esse é o problema. Nós só acreditamos em milagres que explicamos. Nós só acreditamos em milagres que nós temos a capacidade de entender como começa e como termina. E isso não é bom. Isso na Bíblia tem nome, sobrenome e endereço. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O texto está dizendo: confie no Senhor de todo o teu coração. Para eu confiar no Senhor de todo o meu coração, o que eu não preciso fazer? Não te estribes no teu próprio entendimento. Diga comigo: te estribes. Você sabe de onde vem essa palavra? Estribes, de estribar, do estrilo. Sabe quando você vai subir num cavalo e ali você pisa, você apoia para subir? É isso que é o estribar. Deus está falando: não se apoie em nada que não seja eu, o Senhor, seu Deus, na sua vida. Nosso problema é que nós estribamos em nosso entendimento muitas vezes. O problema, muitas vezes, não se dá pela nossa incredulidade, mas muitas vezes o problema se dá pela nossa racionalidade. Pastor, eu tenho fé, eu sei. O problema não é que você não tem fé, você tem. Mas o problema é que você é muito racional. Você acha que vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você tenta botar Deus dentro de uma caixinha. E Deus não se limita a uma caixinha. Jesus disse a Nicodemos em João 3: o vento vem e assopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Deus vai fazer coisas grandes e poderosas, e você vai ficar sem entender, porque é assim que Ele faz. Então não te estribes no teu entendimento. Não seja racional nessas questões. Você precisa entender é que não é sobre embalagens, é sobre conteúdos. E o nosso problema é que nós damos valor demais às embalagens, mas Deus trabalha com conteúdo. E eu vou ser mais claro sobre isso. No Antigo Testamento, no livro de Números, a Bíblia vai nos falar algo muito interessante. Miriam, irmã de Moisés, ela ficou leprosa. E então Moisés clamou ao Senhor. O texto diz: ó Deus, por misericórdia, cure-a. E o Senhor respondeu a Moisés: que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Bom, o que esse texto está nos ensinando? Moisés, ele orou a Deus pela cura de Miriam.
Deus atendeu o conteúdo da oração, mas não da forma como Moisés pediu. Qual era o conteúdo? Deus, cure a minha irmã. Qual era a forma? Imediatamente. Deus ouviu o conteúdo. Deus curou a irmã, mas não da forma imediatamente como ele pediu. Ela teve que ficar 7 dias detida fora do acampamento. Deus, Ele pode curar os seus filhos por atos ou até mesmo por processos. Em Mateus capítulo 8, Jesus ele cura um leproso através de um ato. Um ato. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Ele tinha perguntado: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo da minha lepra. E Jesus então disse: eu quero. Seja purificado. E imediatamente ele ficou purificado da lepra. Porém, lá em Lucas, capítulo 17, versículo de número 14, Jesus encontra-se com um grupo de leprosos. Eles eram 10. Você já ouviu falar muito sobre isso? Ah, só um voltou para agradecer, aquela passagem. Eles eram 10. E Jesus os curou. Mas como Jesus os curou? Jesus deu uma palavra a eles. Então Moisés clamou. Aliás, estou voltando o texto, né? Acho que voltei o texto. Interessante é que Jesus dá uma palavra para eles e diz assim: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Diga comigo: enquanto eles iam, eles foram purificados. O primeiro leproso, Jesus disse: eu quero você curado. Ele foi curado imediatamente. Já os 10, eles não foram curados imediatamente. Jesus disse a eles: vá ao sacerdote e mostre ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Jesus curou num ato. Os outros, Jesus curou por meio de um processo. Isso quer dizer que Deus faz da forma como Ele acha melhor, não da forma como eu e você muitas vezes imaginamos, fantasiamos em nossa mente. Ele pode curar por meio de uma palavra, Ele pode curar por meio de um ato, Ele pode curar por meio de uma imposição de mãos, Ele pode curar por meio de uma unção com óleo, mas Ele também pode curar por meio de um processo. Ele pode curar por meio de uma quimioterapia, Ele pode curar depois de uma cirurgia, Ele pode curar por meio de um medicamento, porque Ele cura tanto por meio de atos, como Ele também cura por meio de processos. Posso ouvir um amém? Diga: Deus cura por meio de atos, mas por meio de processos. E esse é o problema. É porque nós estribamos o nosso entendimento. E ao estribar no nosso entendimento, nós racionalizamos. Já que o obreiro impôs a mão, o pastor impôs a mão, então eu tenho que ser curado agora. Pode acontecer. Acontece. Mas há casos que precisa de um processo. Deus vai usar o processo, não só para curar o seu corpo, mas para curar também a sua alma. E nós precisamos entender os processos. Talvez você esperou que algo se resolvesse numa oração, e não está acontecendo, porque é um processo. Eles estavam no meio de uma tempestade. Na cabeça dos discípulos, Jesus estava dormindo demais. Já tinha passado da hora de acordar, porque o barco estava prestes a naufragar. Então Jesus acorda, dá uma bronca na tempestade, dá uma bronca no vento, dá uma bronca no mar e dá uma bronca nos discípulos. Jesus dormia, sim. Por que ele dormia? Porque ele sabia que eles, os discípulos, eles já tinham recebido dele aquilo que era necessário para eles mesmos acalmar a tempestade. Tanto é que ele disse:
Por que vocês estão assim com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus dormia porque Jesus confiava neles. Esse problema dos discípulos é o nosso problema. Eles ouviram tantas vezes de Jesus, mas não colocaram em prática aquilo. Esse é o problema dos discípulos. Esse é o nosso problema. O que você já ouviu aqui nessa igreja, desde o dia que você entrou aqui, já era o suficiente para você ter transformado a sua vida, sua tempestade ter acalmado, mas você não coloca em prática aquilo que você já aprendeu. Alguém diz: Deus está demorando. Não, Ele não está demorando. Ele está esperando você ficar pronto para fazer aquilo que você mesmo em algum dia orou para Ele fazer. Acalmar uma tempestade não é simples. Não é simples. Eu concordo. Mas aquela tempestade não era uma tempestade natural. Havia algo além de ventos e fúria das ondas do mar. Acompanhe meu raciocínio. Quando Deus ordena a natureza, Ele fala uma vez só com a natureza e a natureza obedece. A natureza é diferente de nós. Deus só fala uma vez com ela e ela entende. Comigo e com você, Ele fala todo dia e mesmo assim nós continuamos a desobedecer. Jesus, Ele falou com a tempestade e ela acalmou. Mas num outro episódio, lá em Marcos capítulo 14, verso 32, Ele volta novamente e anda sobre as águas, e lá a Bíblia não diz que Ele repreendeu o mar, Ele repreendeu a tempestade, não. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e quando Ele entrou no barco, a tempestade se acalmou. Por quê? Porque Deus não fala duas vezes com a natureza. Ele já tinha falado uma. Aí alguém pergunta: mas se Deus não fala duas vezes com a natureza, então por que aconteceu duas vezes? Porque nessa tempestade havia algo que não era natural. Mateus, ao narrar essa tempestade, ele diz: e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Sabe, essa tão violenta, essa tão grande tempestade mostra que havia algo sobrenatural que estava acontecendo ali. E eu fico a perguntar: me diz uma coisa, que sono é esse? Que sono é esse que o vento, que quase quebra as velas do barco, não acordava? Que sono é esse que a força da água quase arrebenta com o barco e ele não acorda? Que sono é esse que as águas estavam chegando nele e mesmo assim ele não acorda, continua dormindo? Que sono é esse que quando os discípulos o acordam, ele ainda acha ruim com eles? Ei, vocês não me deixam em paz dormir, né? Talvez conjecturando fosse assim. Eu vou te falar que sono é esse. Esse é o sono de quem não perde o sono por causa do diabo. Porque ele sabe que o diabo é um derrotado. Eu não temo o diabo. Sabe quem eu temo? O meu ego. Porque o diabo, ele já está derrotado. Agora o meu ego, eu tenho que derrotá-lo todos os dias. O diabo já tem uma palavra. Apocalipse 12:12 diz: alegrai-vos, ó céus, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele já está derrotado. Agora o meu eu tenho que derrotá-lo todo dia. Todo dia eu preciso lutar com o meu ego. Todo dia eu preciso vencer o meu ego. Essa passagem, ela é muito interessante. Por quê? Por
Porque aquela tempestade não era uma tempestade natural, ela era uma tempestade sobrenatural. Por detrás de um mar agitado, de um vento agitado, de uma tempestade agitada, no capítulo 5 de Marcos, havia um homem agitado, uma cidade agitada, aliás, 10 cidades, Decápolis, agitadas por um homem, conhecido como o Gadareno. Você já ouviu falar sobre o Gadareno? Ele possuía dentro dele uma legião de demônios. Uma legião de soldados romanos, eram aproximadamente 4.000 soldados romanos. Então ele tinha aproximadamente 4.000 demônios no corpo dele. E Jesus, ele estava indo aonde? Ele estava indo em Gadara. Ele estava indo libertar aquele homem. E antes de Jesus chegar em Gadara, o mar se agita, o vento se agita, a tempestade se abateu de uma hora para outra. Aquela tempestade não estava nos radares do clima-tempo, dos radares ou daqueles que estudam a meteorologia, ele não estava. Ele veio de uma vez, ele surgiu do nada. Por quê? Porque quem estava por detrás daquela tempestade não era um simples evento da natureza, mas era uma opressão do inimigo que estava agindo ali. Por isso você precisa ter relacionamento com Deus, para entender que as tempestades que você está enfrentando, nem todas são de ordem natural. Algumas delas são de origem espiritual, sobrenatural. Enquanto os discípulos estavam preocupados em morrer afogado, Jesus dormia no meio de uma tempestade. Por quê? Porque ele sabia que o final dele não seria morrer afogado no mar. Jesus sabia que aquela tempestade não era natural. Por isso que eu disse lá atrás, que numa ele acalmou a tempestade, na outra ele acalmou os discípulos. Numa ele repreende a natureza, na outra não era a natureza, era uma força demoníaca que estava agindo ali. Preste atenção, eles estavam indo para Gadara, expulsar uma legião de demônio, e logo vem essa tempestade. É claro que era o demônio. Quantas coisas estranhas na sua vida que estão acontecendo e você não consegue entender. Você tem um sintoma, o sintoma está em você. Você procura um médico, eles pedem uma bateria de exame, diz: olha, não tem uma lógica, não tem uma explicação. Você está passando por uma situação financeira, uma situação no casamento, uma situação na sua vida de família, você não está entendendo. Você diz: eu não tenho uma explicação física para isso, eu não tenho uma explicação humana para isso. Então é hora de comparar as coisas espirituais com as espirituais, é hora de ser mais espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 13, ele diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, não, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Repita comigo: comparando as coisas espirituais com as espirituais. E foi justamente isso que Jesus fez. Paulo está dizendo: não com palavras que sabedoria humana ensina. Tem coisas que nós vamos explicar com sabedoria humana. Tem coisas que sabedoria humana ensina, explica e mostra. Está certo. Mas tem coisas que você precisa comparar as coisas espirituais com as espirituais. Tem coisas que você vai precisar dizer: ei, eu estou indo fazer isso e do nada acontece isso. Tem algo além do normal. Tem algo que eu não estou conseguindo ver. Você precisa entender o significado disso. Quando Deus resolve libertar o povo hebreu
Deus disse que enviaria um libertador. E Moisés estava para nascer. Quando Moisés nasce, há uma ordem de Faraó: mate todas as crianças, os meninos, mate todos eles. Moisés estava para vir ao mundo e do nada Faraó manda matar os meninos. Quando Jesus está prestes a nascer, Jesus está vindo ao mundo e do nada Herodes diz: mande matar todas as crianças. E José e Maria tiveram que fugir com Jesus de onde eles estavam. Quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo, quando Moisés dá a palavra de que libertaria o povo, de que Deus libertaria os hebreus, Moisés vai até Faraó. Eles viviam como escravos, eles tinham uma vida difícil, mas quando Moisés diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, a Bíblia diz que Faraó aumenta o serviço, piora a carga de trabalho deles, e os hebreus então disseram: olha, estava ruim, mas agora ficou pior, porque nós éramos escravos, tudo bem, agora depois que esse Moisés apareceu, só piorou. Faraó agora está pedindo coisas mais pesadas para nós. Aprenda isso, aprenda isso. Toda vez que Deus está para fazer alguma coisa com você, uma luta vai surgir. Lutas inexplicáveis, batalhas inexplicáveis, é um prenúncio de que algo de Deus está vindo sobre a sua vida. Tem uma luta surgindo, tem uma batalha acontecendo com você, você não sabe explicar como que está acontecendo, você não sabe o que fazer. Aprenda uma coisa: não existe vitórias, não existe crescimento, não existe conquistas, sem primeiro haver uma guerra. Por isso Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz. Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque a paz que você tanto deseja é fruto da guerra que você evita. Lute as suas batalhas, lute as suas guerras no Senhor. Assim que luto minhas guerras. Levante sua mão e diga isso. Assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, oh, assim que luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você precisa lutar as guerras, as batalhas. Você precisa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você precisa entender: existe uma guerra sendo travada ao seu redor, existe uma batalha espiritual sendo travada ao seu entorno, e o grande problema é que o diabo, para lutar contra você, ele vai usar pessoas que você ama, pessoas que você gosta. E você precisa entender que a sua luta não são contra pessoas, mas contra aquele que está usando aquelas pessoas, porque elas também precisam de libertação. Em continuação, a 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ele nos fala sobre 3 homens. Ele fala do homem natural, ele fala do homem espiritual, e no capítulo 3 ele fala do homem carnal. Ele diz: olha, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém, ele é discernido. Então ele fala de 3 homens. Ele fala do homem carnal, do homem natural, do homem espiritual, e no capítulo 3 ele vai falar do homem carnal.
O homem natural, ele não compreende as coisas. Ele está enfrentando batalhas e ele não está entendendo nada. Ele não consegue fazer uma leitura do mundo espiritual, porque ele não entende. E porque ele não entende, o significado que ele dá na batalha que ele está travando, que ele não vê como batalha, é o significado de ir para o braço, de ir para a força da argumentação, da apelação. E ele sofre demais. O espiritual, ele tenta romper, ele tenta avançar, mas ele faz uma conta, ele fala, olha, tudo que tinha que fazer eu fiz, tudo que precisava, tá, checklist está ok, então, o que está de errado? Ah, já sei, oração, vou para a oração, vou lutar as guerras, as minhas guerras no Senhor, vou buscar a Deus, vou buscar. Pastor, você falou do homem natural que não compreende, do espiritual e do carnal. O carnal é usado para te atrapalhar. O carnal, além de viver apanhando do diabo, vive sendo usado por ele para nos atormentar também. E nós precisamos ter paciência e pedir a Deus graça, porque um dia nós também fomos assim, até que Ele nos libertou. Você precisa de ter relacionamento com Deus. Senão você vai naufragar. E o pior, você não vai naufragar por fora. Você vai naufragar por dentro. Tem muita gente se afogando por dentro. Tem muita gente que, se a gente pudesse vê-las, nós estaríamos vendo aqui dentro da pessoa alguém que está já com a água chegando no nariz. Já não está conseguindo mais. Por quê? Porque a tempestade está dentro dele. Alguém disse, muda de lugar, muda de cidade, muda de país. E eu digo, mudar para onde? Se tudo está na sua cabeça, você vai levá-lo junto. Deus nos chama a uma vida de relacionamento e não de religiosidade. Tem gente que só lê a Bíblia, só louva, só canta corinho, cânticos espirituais, louvores, quando está no templo. E quem se relaciona com Jesus somente no templo, mais cedo ou mais tarde, vai perdê-lo. Pega essa chave. Em Lucas capítulo 2, versos 44 ao 46, Jesus ainda era um garoto. E Maria e José vão para Jerusalém com Jesus. Havia ali uma cerimônia, e eles estavam lá. De repente, eles retornam para casa. E eles, pensando que ele, Jesus, estava entre os coleguinhas, os companheiros de viagem, José e Maria caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. E não o encontrando, eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, imagina você perder o seu filho por 3 dias. Depois de 3 dias, o encontraram. E o encontraram na onde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. O texto diz, eles perderam Jesus na onde? No templo. Gente, o lugar mais fácil para você perder a sua fé em Jesus é no templo. O maior desafio do cristão nos dias atuais é parar com essa dicotomia que nós temos vivido. A dicotomia de que no templo eu sou um, nos negócios eu sou outro. No templo eu oro, levanto as minhas mãos. Na minha casa eu não oro, eu não adoro a Deus. No templo eu tenho muita fé. No dia a dia eu não tenho fé. Nós temos que parar com isso. Eu sou um cristão fervoroso no culto, mas na hora de negociar, na hora de ser marido, na hora de ser esposa, na hora de ser pai, na hora de ser mãe, na hora de criar filhos, na hora de ser funcionário, na hora de ser patrão, eu sou um homem e uma mulher comum. Ou seja, eu só vivo Jesus no templo, no culto de domingo.
E é justamente isso que tem matado a fé das pessoas. Elas querem viver Jesus somente na religião. E Jesus não veio a esse mundo para trazer religião. Religião é coisa de homens. Religião é como partido político. Religião é como time de futebol. Jesus veio a esse mundo para gerar entre nós e Ele relacionamento. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vem em oculto te recompensará publicamente. É vida com Ele. Mas se a sua vida com Deus se resume somente no templo, sinto muito em te dizer, você vai perder Jesus. Assim como Maria e José perderam Jesus no templo, você pode perder Jesus. A sua vida não pode depender somente disso aqui. Sabe, uma das coisas mais poderosas na vida de um cristão é o devocional. É como ele se levanta. É aquilo que ele faz nos primeiros momentos do dia, que é ler a Bíblia, orar, buscar um direcionamento e orar. Deus, eu não sei quantas pessoas cruzarão o meu caminho, mas abençoe. Deus, coloque pessoas no meu caminho. Deus, afaste pessoas do meu caminho. Deus, guarda-me. Deus, proteja-me. Dá-me sabedoria nos momentos de dificuldade que eu vou enfrentar nesse dia. Senhor, se sair, se entrar, que o Senhor me abençoe. Senhor, se vier alguma situação inusitada, algo que eu não tenha domínio, não tenha controle, me dê sabedoria. Busque orientação nas Escrituras. Gente, nós estamos lendo a Bíblia o ano todo. Nós já estamos há poucos dias de terminar o Antigo Testamento. Quem está fazendo leitura aí? Nós já estamos no finalzinho do Antigo Testamento. Se você não entrou com a gente começou lá em janeiro, dia 1º de janeiro. Se você não está com a gente, eu não estou com a tabela. Ah, tem uma aqui. Deixa eu ver. Tem uma aqui, legal. Aqui, olha, dia 1º de outubro, nós vamos começar o Novo Testamento. Dia 1º de outubro, nós vamos ler Mateus capítulo 10. Vamos ler Mateus 10. Aliás, vai ser antes, né? Na verdade, a gente começa antes. A gente começa essa semana agora. No dia 1º nós vamos estar lendo Mateus 10 e 11, então começa essa semana. Não sei se está disponível nos aparadores da igreja. Dá uma passadinha nos aparadores e dá uma olhada. De repente tem lá essa tabelinha para você ler a Bíblia toda. Pastor, eu não li. Começa agora, gente. Começa agora conosco. E leia pelo menos o Novo Testamento. Eu te desafio a ler a Bíblia, a levantar pela manhã e ler a palavra de Deus. Eu quero terminar essa palavra te dizendo justamente isso. Você precisa de ter grandes momentos com Deus. Você precisa ter um devocional forte. Porque quando você tem um devocional forte, a sua vida é forte em Deus. E para finalizar, nós temos 3 grandes momentos que vai acontecer agora para nos aproximar em Deus. Amanhã começa a semana de oração. Nós teremos oração de amanhã até sexta, às 6 horas da manhã. A igreja está aberta para oração. No domingo, nós teremos a ceia do Senhor. E aí na quarta-feira da outra semana, depois da ceia, nós teremos a quarta de ativação. Irmãos, está vindo um pastor muito cheio do Espírito Santo aqui. Um homem de Deus, um profeta de Deus. Você não pode faltar. E depois no dia 7 ou 8, não sei, 7, a conferência das mulheres. Olha como a igreja investe na sua vida espiritual. Nós estamos o tempo todo, sabe, vida cristã não é sedentarismo espiritual, é movimento espiritual. Por isso que o Salmo 23 é um salmo de constante movimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, preparas uma mesa perante os meus inimigos.
e morarei por longos dias na casa do Senhor. Você observa que o pastor do Salmo 23, ele está o tempo todo movimentando a ovelha do Salmo 23. Por quê? Porque vida com Deus é movimento. Vida com Deus não é sedentarismo espiritual. Você precisa se movimentar, porque nós estamos vivendo dias intensos. Nós estamos vivendo dias nos quais só permanecerá de pé quem tem vida com Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Só assim você vai conseguir acalmar as tempestades. Só assim você vai conseguir ter momentos preciosos, poderosos. Feche os seus olhos. Qual é a tempestade que tem vindo sobre a sua vida? Qual tempestade tem vindo sobre você? Com seus olhos fechados, qual desafio você tem enfrentado nos últimos dias? Talvez você está numa situação e você ora, e Deus não responde. Parece que está acontecendo isso com você, pastor. Enquanto eu estou sofrendo essa tempestade, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo no barco. Eu estou quase afogando, É hora de você acordar o mestre. É hora de você acordar o mestre. Se ele está dormindo, se você acha que ele está dormindo, você apenas acha, porque ele não está dormindo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. O que você tem enfrentado? Talvez você tenha enfrentado algo tão maior que você. Talvez as ondas que têm vindo contra você são tão maiores. Você não sabe como lidar com isso. Hoje eu vim aqui para trazer essa palavra, para que Jesus acalme o seu coração, para que Jesus possa acalmar o seu coração. Talvez as coisas não vão acalmar-se por enquanto, mas o mais importante é que dentro de você não se afogue. É que os ventos que estão soprando dentro de você se acalmem. Deixa o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Traga na sua mente essa tempestade. Talvez ela é uma tempestade financeira. Talvez ela é uma tempestade que está acontecendo na sua saúde, no seu casamento, na sua casa, na sua família. Veja essa tempestade vindo. Mas ouça agora. Ouça o Senhor dizendo: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. O Senhor está ordenando sobre a tempestade que tem vindo sobre a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você que tem enfrentado desafios tão grandes. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você agora. Eu vou interceder pela sua vida para que esses ventos fortes, para que essas ondas que estão açoitando a sua saúde, a sua casa, sua vida financeira, sua mente, seu casamento, sua família, acalme-se agora. Você tem um desafio essa semana.
você precisa tanto de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Espírito Santo, toque, Senhor, em pessoas que estão passando por tempestades, e algumas estão amarradas, elas não conseguem vir aqui à frente, porque o mesmo autor daquela tempestade, o mesmo Espírito, sabe que se ela vier aqui à frente, ela será liberta pelo poder do nome de Jesus. Então ele luta com essa pessoa e agora, colocando nela vergonha de vir aqui à frente, amarrando ela onde ela está. Algumas pessoas querem, mas não estão conseguindo sair. Em nome de Jesus, eu te ordeno, seja liberta onde você está e vem aqui à frente. Estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, ao que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E a tempestade, e a tempestade, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, sabe tudo quanto nós temos vivido. O Senhor sabe o que temos enfrentado. O Senhor sabe que muitas vezes, meu Deus, as ondas, o vento, são tantas agitações e tantos barulhos que de alguma forma por dentro nós nos amedrontamos, Senhor. Por fora, por dentro, ó Deus, nós nos tornamos pequenos. E a nossa fé, meu Pai, muitas vezes parece que no momento em que mais precisamos dela, ela nos escapa, ela nos foge. Mas nós nos encontramos aqui nesse momento
na tua casa, porque nós cremos que o Jesus que disse ao mar, aquieta-te, ao vento, cala-te, é o mesmo Jesus que pode acalmar a tempestade na saúde, na família, no casamento, na vida financeira, na vida emocional. Vem, meu Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Vem, meu Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Acalma essa tempestade. Acalma, meu Senhor, tudo aquilo que tem vindo com tanta fúria para destruir essa pessoa, para evitar que ela chegue em Gadara, para evitar que ela chegue, ó meu Deus, em terra firme e segura. Vem, Espírito Santo, e enche essa pessoa de fé, enche essa pessoa de força, enche essa pessoa de coragem, de ousadia, de atitude, ó meu Deus. E aquilo, Senhor, que foge da nossa capacidade humana, aquilo, ó Deus, que está além daquilo que podemos fazer, pensar, que o Senhor venha suprir a necessidade, que o Senhor venha fazer. Dai-nos autoridade nessa noite para repreendermos os ventos, para repreendermos os mares que se levantam sobre as nossas vidas, meu Senhor. Vem, meu Pai, vem, Senhor, toma a vida deste homem, toma a vida dessa mulher, toma, Senhor, essa pessoa nas tuas mãos. Faz algo, meu Deus, faz algo sobre a vida dela, faz algo sobre a vida dele agora, meu Deus. Ó meu Senhor, que aquilo que ainda não aconteceu de janeiro até setembro, que em outubro comece a acontecer, que portas começam a se abrir. Vem, Espírito Santo, usa, meu Deus, dessa situação para aproximar mais essa pessoa de Ti. Mostra para ela, meu Pai, que não é a religião que vai fazê-la vencer, mas é o relacionamento dela com o Senhor, é a forma como ela Te busca, é a sede que ela tem pela Sua presença e pela Sua palavra. Então venha sobre a vida dela, meu Pai. Manifesta sobre ela, meu Pai, a Tua graça. Manifesta sobre ela, meu Senhor, a Tua presença, a Tua unção. Vem, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. O que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em a tempestade. E o vento forte não vão roubar a
Levante suas mãos e diga isso. Ansiamos pela tua presença, nós temos fome, nós temos sede pelo Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Sobre essas palavras, nós lançamos os nossos pés sobre o mês de outubro. As tempestades obedecerão à nossa voz. Os mares se aquietarão, os ventos se calarão. E nós experimentaremos o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus que está por vir. Amém? Dá para cantar essa aí? O melhor de Deus está por vir? Consegue? O melhor de Deus ainda está por vir. Maestro, deixa na mão não, maestro. Levante suas mãos ao alto. Senhor, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Vá em paz, Deus em Cristo te abençoe.